Catherine Ponder nasceu em 14 de fevereiro de 1927, em Arviville, Carolina do Sul. É uma das maiores autoras do mundo, quando o assunto é a ligação entre a prosperidade e a espiritualidade. Catherine escreve sobre o assunto há mais de 20 anos. E tem inúmeros livros publicados, incluindo o incrível best-seller Leis Dinâmicas da Prosperidade e a série sobre os milionários do Gênesis. Ela escreveu mais de 12 livros e é conhecida como uma das pioneiras a explicar sobre o poder do pensamento positivo. É mundialmente conhecida pelos cursos e palestras que ministra ao longo de mais de 50 anos nos Estados Unidos. Recebeu inúmeros prêmios e figura na lista das personalidades mais influentes do século XX. Em 1962, escreveu o seu primeiro livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. A partir daí sua vida evoluiu grandemente. Nesse livro está escrito suas comoventes experiências e as experiências de milhares de pessoas que ela ajudou ao redor do mundo, com ensinamentos sobre o grande milagre do pensamento próspero. Ela também descreve o que chama de poderes especiais para a prosperidade e aos quais são a telepatia, a clarividência, a percepção extrasensorial, a precognição e a psicocinese. No seu segundo livro, Abra a Mente para a Prosperidade, Catherine Ponder diz o seguinte: declarei guerra à pobreza quando eu ainda estava no primeiro grau. Morávamos numa região do sul, assolado pela pobreza, e a maioria das crianças da minha escola não tinha uma alimentação adequada nem roupa o suficiente. Quando minha mãe me dava o dinheiro para o lanche, eu simplesmente os dava às outras crianças. Ao tomar conhecimento do que eu estava fazendo, minha mãe começou a preparar os meus lanches e isso me deixava muito feliz. Significava que eu podia intensificar minha guerra contra a pobreza, dividindo os sanduíches em pedaços e entre os meus colegas. Mamãe jamais foi capaz de impedir que eu distribuísse os meus lanches, mas quando comecei a distribuir minhas roupas, ela se opôs decididamente. Finalmente ela disse: não dispomos de recursos para vestir toda a vizinhança, embora quase tenhamos feito isto neste inverno. Vou comprar mais um casaco para você e é melhor não dar a ninguém. Num dia frio de inverno, cheguei em casa de volta da escola, usando obedientemente o casaco. Porém descalça, havia simplesmente dado de presente Deus sapatos e minhas meias. Catherine Ponder realmente havia declarado guerra à pobreza, tentando ajudar as crianças mais pobres, que muitas vezes não tinham nem o que comer e não tinham nem mesmo sapatos. Quando ficou mais velha, ao invés de travar uma guerra contra a pobreza, ela chegou à conclusão de que era melhor entender as fontes de prosperidade e ensinar as pessoas sobre elas. Este foi o início de sua carreira como professora da mentalidade da prosperidade. No final de 1950, Catherine Ponder começou a dar palestras e aulas sobre a prosperidade. Naquela época ela própria estava longe de ser rica. Morando em uma casa de um cômodo, ela tinha vergonha de ensinar o assunto. Mas ao mesmo tempo ela sentia que, se abrir a sua mente para a abundância do universo, isso seria seu ingresso para algo melhor. E isso realmente aconteceu, pois 3 anos depois ela se mudou para uma bela casa. Muitos dos primeiros alunos de Catherine se sentiam culpadas até mesmo por estudar o assunto, porque acreditavam que querer ser rico era um pecado. Mas ela lhes explicava que a prosperidade é espiritualmente correta, apoiada pelos muitos exemplos da Bíblia. E ela descreve a Bíblia como o maior livro de prosperidade já escrito. Entre os líderes hebreus, ela observa que Abraão, Isaque, Jacó e José eram homens ricos e até milionários. Abraão, por exemplo, era muito próspero em gado, prata e ouro. Jesus produziu muitos milagres de prosperidade, incluindo a multiplicação dos pães e peixes e a transformação da água em vinho. Catherine diz que o universo é perfeitamente organizado, portanto a pessoa que torna seus próprios assuntos mais ordenados, está em sintonia com a riqueza universal. Uma das primeiras coisas que Ponder aprendeu foi que a prosperidade é criada mentalmente. 3 passos para a prosperidade. A prosperidade é criada mentalmente. E você pode criar em sua mente a sua prosperidade. Basicamente de 3 modos. Primeiro, escrevendo os seus desejos. Segundo, por meio de imagens. Terceiro, através da palavra falada.
Mas por que devemos escrever nossos desejos? Seus desejos são dados a você por meio de Deus. Mas para manifestá-los, eles primeiro precisam tomar a forma de uma palavra escrita. Uma vez que você tenha certeza sobre o que você quer e anota, o universo, ou Deus, te entrega o que você deseja. E por que devemos usar imagens? Em vez de lutar contra os problemas, Catherine nos instrui a imaginar a saída para eles. A melhor maneira para fazer isso é criando uma roda da fortuna e colando imagens de tudo o que você deseja. Sendo apreciadas todos os dias essas imagens, elas serão absorvidas em seu subconsciente e irão te ajudar a moldar sua realidade. E qual é o poder da palavra falada? Catherine revela que a palavra proferir e exterior têm origens semelhantes. Portanto, tudo que você profere, fala, torna-se externo em seu mundo. Então, não é o suficiente apenas ler sobre a prosperidade. Mas, é por meio das palavras que você fala, que a riqueza realmente chega até você. Você pode fazer afirmações diárias como: estou cercado pela substância divina. E essa substância divina agora se manifesta para mim, de uma forma apropriada e rica. Esta afirmação pode te trazer resultados rápidos. Catherine conta como esses 3 passos mudaram radicalmente a sua vida. Há algumas décadas, quando comecei a escrever a respeito da prosperidade, eu e meu filho vivíamos em um cômodo. Podíamos ainda estar vivendo naquele cômodo, se não tivéssemos começado a criar a nossa prosperidade. Escrevendo, imaginando e afirmando. Foi enquanto estávamos vivendo nesse cômodo, que eu ouvi falar sobre essas 3 maneiras de criar mentalmente a prosperidade. Quando meu filho e eu começamos a utilizar essas técnicas, elas deram muitos resultados. Isso me convenceu de que eu deveria falar aos outros a respeito delas. Então, pare de procurar outros meios para obter sua prosperidade e comece a utilizar essas 3 técnicas simples.